Glória a Deus, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mardacel e peço a você que se inscreva no meu canal, que dê um joinha, ative o sininho, me ajude a pregar a palavra de Deus, porque hoje estamos vivendo dias trabalhosos. Eu vou gravar agora uma remessa de vídeo justamente. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Hoje estão querendo tirar essa palavra de Deus, estão querendo. Mas o Senhor Jesus já falava, a Bíblia ela mesmo se defende, ela mesmo se protege. Ele fala daqueles que iam vir, ele fala daqueles que eles iam pegar essa palavra, eles iam querer mudar ela. Ele fala aqui. Mas eu quero no dia de hoje falar sobre, louvado seja Deus, a força do perdão. A força do perdão. E para você perdoar e eu perdoar, nós só vamos perdoar se nós aprender. Então assista esse vídeo até o final, compartilhe. Eu quero ler só um versículo que é em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14, onde ele diz assim: e havendo riscado a célula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravado na cruz. Louvado seja Deus. Então havia uma anotação, uma célula que era contra você e contra a minha pessoa. O quê? Porque todos sabem da história de Adão. Então o homem já nasce com essa dívida. E só Jesus ele pode anular essa dívida que o homem traz. Então aquilo que era o contrário a você, a mim, ele levou e pregou lá na cruz. Então eu quero trazer hoje sobre a força do perdão. Então perdoar ele é um ato irracional, preste atenção. Perdoar ele é um ato irracional aos olhos do homem, mas do homem natural. Aos olhos do homem natural, perdoar é um ato irracional, ele não consegue entender. Ele não consegue entender o significado do perdão. Só compreendemos o perdão quem tem uma compreensão mínima do que é o amor e graça. Se você não souber o que é o amor de Deus, o que é a graça, você não pode perdoar. Mas eu quero trazer aqui hoje pelo menos nove motivos. O primeiro, perdoar é doar, ou seja, perdoar é um doar imerecido. Perdoar é você pegar aquele transgressor que ele não merece o seu perdão, mas você vai e o perdoa. Quando você está fazendo isso, você está fazendo coisa divina. E por que Jesus quer isso? Porque aí a graça de Deus se manifesta sobre a vida daquela pessoa, e só se manifesta na vida daquela pessoa porque ela está na sua vida. Porque graça é perdoar, é dar de graça. Então ele não merece o seu perdão, mas você o perdoa. Então quando você está perdoando, está se manifestando através de você a graça de Deus, que você não merecia nem eu, mas ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Onde houver graça, haverá sempre uma atitude perdoadora. Por isso que às vezes alguém chega para você e diz, não, você não vai fazer nada, você vai... Você já ouviu alguém dizer, porque tem culpa no cartório, se não fazia. Não, é por causa da graça. É por causa da graça de Deus que ele alcançou. Então, quando você está perdoando, a graça de Deus está na sua vida. Segundo, perdoar
é liberar-se do passado. Quantas pessoas não conseguem viver porque elas vivem preso ao passado? É impossível ser liberto do passado sem praticar, exercitar e liberar perdão. É impossível você se ver livre do passado. Não saia desse vídeo para você entender o que é que o transgressor faz na sua vida ou na minha. Assista até o final esse vídeo. Não tem como ser liberto, ou seja, do passado, se não houver perdão. É impossível ser liberto. E quando você pratica, exercita, você libera o perdão. Eu lembro de um homem aqui rapidinho, que ele era empregado de um fazendeiro, ele não mentia. Aí um fazendeiro mais rico chegou a ele e disse, olha, eu digo que ele mente. Ele disse, mente não, meu funcionário morre e não mente. Eu vou mudar esse nome fazendeiro, mas tinha 2 propriedades, tinham muitas propriedades eles, era o dono de tudo lá. Aí o fazendeiro foi e disse, pois vamos apostar essas fazendas, apostaram 2 grandes fazendas muito grandes, como ele mente. Ele disse, então dá certo. E o fazendeiro que apostou, que era o funcionário que morava lá, tinha um boi muito famoso, era o esquerê dele, era um boi, um touro de estimação. Mas quando pensa que não, eles fizeram a aposta e chegou uma mulher na fazenda daquele homem, chegou, disse que estava sem ninguém para o apoiar tudo e pediu para passar lá um dia. E aí ele deixou e depois ela disse que estava apaixonado por ele, queria ele, o homem morava só, cuidando de muita coisa. E achou boa companhia, e ligeiramente namorou com aquela mulher, e ligeiramente ela disse que estava grávida, e pronto, e ele aquela satisfação medonha, cuidando da fazenda, tinha leite, queijo, tudo, mas aí de repente aquela mulher disse, meu amor, eu me deu o desejo de comer um pedaço do fígado daquele boi tal, deu o nome dele lá, que eu não quero dar nome aqui, deu o nome. E aí ele foi e disse, minha filha, aquele boi é de estimação do meu patrão, do meu senhor, disse, mas eu quero comer ele, ou você me dá, ou pode nosso bebê morrer. E aí ele foi e não matou o touro do homem, um homem fiel como ele era, matou o touro. E aí comeu, deu um pedaço do fígado para ela. E aí pronto, depois que ela comeu o fígado todo, aí anoiteceu e não amanheceu. De manhã, quando esse homem procurou essa mulher que não estava, ficou quase louco e caiu na real. Eu fiz coisa errada, eu nunca fiz isso. Deus está falando através dessa história mesmo com você. Eu nunca tinha feito coisa errada, eu fiz agora, eu matei o touro do meu patrão. Aí olha o que ele fez, montou no cavalo e foi ensaiar. Por isso que eu estou te contando isso. Se não ensaiar, não praticar, não libera. É se ensaiar, praticar é que libera o perdão, ensaio. Eu vou na casa dele, eu vou na casa dela, quando eu me encontrar agora, eu vou dizer assim. Foi o que o homem fez, ele pegou um toco, vinha correndo no cavalo e chegou e disse, patrão, quero contar ao senhor que a cobra matou aquele touro bonito e não sei o que. Disse, não, mas não dá certo. Não dá certo que ele vai pedir para ver onde eu enterrei, que ele gostava muito do touro. Aí foi, disse, saiu de novo, veio na carreira no cavalo, riscou em cima do toco, ensaiando, treinando o que ia dizer para o patrão. Aí foi, disse, patrão, eu quero contar para o senhor que roubaram aquele touro, se sumiu. Ele disse, mas não tem como. Quando ele falava, ele caía na real, mas não tem como. Aqui os portões é trancado, eu que tenho o controle. Onde é que foi sair esse touro? Não dá certo não. Quer saber de uma coisa? Eu sei o que eu vou fazer. Aí pronto. Ele disse, eu sei o que eu vou fazer, deixa o meu patrão chegar. Quando o patrão dele chegou, veio mais o fazendeiro que tinha apostado a terra. Isso é forte essa história. Aí foi quando chegou em frente de casa, ele encostou nele, disse, patrão, ele disse, aí como é que tá? Disse, tá tudo bem não, patrão. Eu fiz a coisa mais errada no mundo que um homem poderia fazer, mas o senhor pode mandar me matar, fazer o que o senhor quiser. Mas, patrão, aconteceu um fato aqui, eu sozinho aqui, carente, apareceu uma mulher e muito bonita, e eu gostei, patrão, não vou mentir pro senhor. Olha que coisa boa a gente se abrir com o patrão, você entende? Você entende abrir com o seu senhor?
Disse, ela chegou aqui, eu assim, daquele jeito carente, e aí fiquei com ela, ela disse que estava grávida, patrão, e ela desejou comer o figo do boi do senhor. Patrão, e eu não matei, um homem que nem eu merece ser morto mesmo, o senhor faça o que quiser comigo, mas eu não me vendo a mentir, patrão. Patrão olhou pro fazendeiro assim e disse, viu o que eu lhe falei? Disse, olha, pois você pegue suas coisas daqui da fazenda e saia e vá para sua fazenda. Porque aquela fazenda hoje, da agora em diante, ela é sua. Eu apostei com ele e aquela mulher vai estar lá lhe esperando. Porque é minha filha que você não conhecia. É minha filha e eu mandei ela vir fazer aquilo para levar você a mentir. E aí, e ela disse que gostou muito de você, que você então a partir de hoje, você é fazendeiro também. E se precisar do seu patrão, eis-me aqui. Meu irmão, isso é tremenda essa história. Então ele exercitou, eu só contei essa história a você, porque ele exercitou. Se ele tivesse tentado, ele não tinha sido perdoado, ele tinha perdido tudo. Mas vamos para a terceira parte aqui. Perdoar é libertar-se da pessoa agressiva que o machucou. Enquanto você não perdoa o agressor, né? Olha, o agressor é quem tem que ser perdoado por você. Enquanto você não perdoa o agressor, você carrega ele aqui dentro de você, lhe matando, porque ele é como um carrasco. Se você carrega aqui dentro do coração, você é lembrando toda hora, eu fiz tanto isso, viu que eu ganhei em troca, eu não merecia isso, ele está dentro ou ela está dentro aqui. O transgressor, seja quem transgrediu, ele está dentro de você como um carrasco, lhe matando, lhe acabando, você adoecendo e você vendo ele viver bem. Por quê? Porque está dentro de você sendo protegido. Você bota o joelho no chão, você ora, ele está dentro de você no lugar de Jesus, no lugar, às vezes, até do Espírito Santo, lhe acabando. Por isso que temos que soltar o transgressor. Eu ensino as pessoas e faço isso. O transgressor, eu abro o coração, eu amo ele, eu perdoo, mas eu solto ele. Se para carregar eu preciso que Jesus me ajude a caminhar, senão não dou de conta, quanto mais carregar uma pessoa, 10 pessoas dentro do coração. Não tem como. Eu sou cheio de metáfora que Deus me dá e cheio de testemunho. Tinha uma pessoa que fazia 10 anos que não orava o Pai Nosso, ela deu o testemunho. Aí o pastor perguntou, mas por que você não ora o Pai Nosso? Ela disse, porque faz 10 anos que uma pessoa me fez uma coisa e eu não consigo perdoar essa pessoa, por isso que eu não oro o Pai Nosso, porque ele diz, perdoai assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu não perdoei. Por isso que é importante falar o que está dentro da gente para pessoas certas, não para pessoas erradas, para pessoas que vai expor o nome, que vai rasgar. Não. Jesus não deu dom a gente, eu sou um homem cheio de visão que Deus me dá, mas ele me mostra as coisas para eu interceder, para eu orar. Não é para eu andar usando, fazendo aquilo meio para sobreviver, para saber a vida dos outros, não. Ele me mostra as coisas, eu chamo a pessoa no calado, no escondido, peço ela para vigiar, continuo orando por ela, peço ela para, entendeu? Vigiar daquilo, e Deus tem dado vitória. Aí então aquela mulher conversou com o pastor foi e disse a ela, ei, você acredita que Jesus lhe ama? Ah, sim, amo, acredito sim, e eu amo muito. Hoje o meu amor é Jesus, ele é o amor da minha vida, eu amo mais do que tudo. Quantas pessoas amam tanto a Jesus e Jesus ama ela, mas ela está presa, está com alguém preso aqui dentro, matando ela, adoecendo, sufocando. Aí vai o pastor diz assim, mas você crê na obra que ele fez, que ele deu a vida pelo pecador, pelo transgressor? Ah, sim, acredito sim, por isso que eu sou fiel a ele. Aí disse, então, essa pessoa lá não merece o seu perdão de jeito nenhum, não merece que você o perdoe, mas você não é capaz de perdoar ela por causa do Senhor Jesus, em tanto amor que você tem a ele é quem quer que você perdoe, ele quem pede.
A pessoa foi e disse assim, eu não tinha pensado nisso. O senhor faz uma oração por mim? Faço sim. Foi uma oração, uma libertação na vida daquela pessoa que estava presa há 10 anos, decolou. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, perdoar é rasgar a conta. Ao perdoar, você desobriga aquela pessoa de pagar a dívida. Quando você perdoa, você desobriga aquela pessoa de pagar a dívida, mas você também está fazendo coisa que Deus fez. Não perdoar, amar só quem nos ama, gostar de só quem gosta de nós, isso é moleza. Agora eu quero ver, amar e perdoar aquele que só quer o seu mal. Mas nós fazemos isso pelo amor de Cristo. O 5. Perdoar é repetir o gesto do Pai Celestial para conosco. Errar, presta atenção nisso aqui, errar é humano, perdoar é divino, entendeu? Perdoar é repetir o que Deus fez. Por isso que hoje está precisando de pessoas nas plataformas que vêm abrir a sua Bíblia e venham pregar o Evangelho. É porque os vídeos eles são limitados em tamanho, porque eles ficam grandes demais, mas não tem como dar um ensinamento com 4, 5 palavras. Mas em nome de Jesus, Deus vai me ajudar que eu vou pregar aí nessas plataformas. Mas essa palavra aqui, a palavra de perdão, fala mal dos outros, atacar os outros, nós não estamos precisando disso não. O homem conhece os seus defeitos, está precisando de alguém que chega e diga, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar você sair dessa, você vai conseguir. Louvado seja Deus. Então perdoar, odiar é muito fácil, odiar já é do ser humano. Agora perdoar, você estará fazendo o que Deus fez. O Pai Divino enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar, por amor a nós, favor e graça, sem nós merecer, mas Ele o mandou o Filho vir para essa missão, apanhar, sofrer, ter fome, ser caluniado. Ainda hoje vocês veem o que faz com ele aí. Estamos vivendo uma época que quando fala na palavra dele, quando fala nele, é uma afronta a um bocado de gente. Mas ele já tinha avisado isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel. Então, o 6 diz, perdoar é fechar a porta do coração para ressentimento. Quem procura liberar perdão sempre fecha a porta para as enfermidades. As enfermidades hoje, a maioria delas é por causa disso. Principalmente as enfermidades daqui, ó. Hoje você vê tanta gente com depressão, ou seja, enfermidade psicomática, sabe? Enfermidade psiquiátrica, enfermidade psicológica, entendeu? Enfermidade psicológica por falta de perdão, porque o transgressor faz o mal a você, ele não merece mesmo ser perdoado, mas você é quem é o penalizado, carregar ele uma vida todinha, tá entendendo? Eu vivia com uma pessoa um dia, a pessoa disse que não precisava nem de mim para enxergar os pés, para passar os pés no chão, para enxergar, nem para o pano de chão na entrada da porta. Aí eu vou morrer por causa disso? Não, não vou não. Eu vou seguir em frente. Jesus, ele é fiel. Ele é fiel. 7, perdoar é abrir mão voluntariamente. Então, de certo direito, o perdão será sempre um gesto de uma alma que conhece e pratica a nobreza de Deus. Perdoar. Se você não consegue perdoar, peça a Deus, me ajude e vá praticando. Vai dizendo assim, eu vou chamar ele, eu vou chamar ela, eu vou me encontrar. Quando eu me encontrar, você programa, você vai treinando. Eu contei a história do vaqueiro, foi só para você entender. Que ele foi treinando e foi vendo que não tinha como, aí ele chega, aí você vai treinando, aí vai e diz assim, quando você diz, eu vou me encontrar com essa pessoa, eu vou chegar para ela, eu vou dizer, me perdoe por tudo, você vai treinando, praticando e você executa, porque Deus vai lhe ajudar, porque perdoar é da parte dele, louvado seja Deus. Então, perdoar é dar amor quando não há motivo para amar. A maior expressão do amor, agape, é quando perdoamos.
Está lá em Lucas 15, 20. O amor ágape é o amor de Deus, não é amor éreo, né? Esse amor éreo, você sabe qual é o amor éreo. O amor ágape é aquele amor de Deus, aquele que você ama, que você olha para quem fala mal de você, para quem vive atacando, você o olha e o ama. Entendeu? Você o deseja bem a ele, a ela, você intercede. Esse é que é o perdão, porque fazer o mal tá aí, tem de sobra. Precisa de alguém que faça o bem. Louvado seja Deus. Perdoar é algo de Deus quando você fala. Perdoar é desativar o sistema de violência dentro e fora de nós. A força do perdão faz florar o homem, a natureza do cordeiro. Louvado seja Deus. Você entende? Perdoar é você renascer de novo. Você vai ver essa pessoa lá que fazia 10 anos que carregava, no dia que ela perdoou, eu no começo da minha fé, faz 31 anos, faz uns 31 anos, no começo da minha fé, eu disse para uma pessoa que a terra ela era pequena para nós dois. Eu disse que um dia que nós se encontrasse, só poderia viver um na terra. No começo que eu aceitei, mas Jesus foi me moldando, me transformando. Quando foi um dia, me encontrei com aquela pessoa dentro do ônibus na capital do Maranhão, um ônibus lotado. Quando eu dei de cara com aquela pessoa, Jesus preparou aquilo. Falava no meu espírito, dá para perdoar, dá sim. Comecei a chorar. Que coisa maravilhosa, mas eu vou lhe dizer que quem ganhou com aquilo, aquela pessoa ganhou, mas quem ganhou muito mais foi eu. Daquele em diante a minha vida foi diferente. Eu desci do ônibus chorando, agradecido a Deus por eu ter feito aquilo, por eu ter me libertado de algo, porque era algo terrível, era algo difícil de se perdoar, não é fácil, mas Ele vai ajudar você. Não é fácil não, mas Ele vai ajudar você. Mas eu quero lhe mostrar aqui, ó, perdoar é doar a coisa que a pessoa não merece. Perdoar é libertar-se do passado. Perdoar é libertar-se da pessoa agressiva. Perdoar é rasgar a conta que o outro lhe deve. Perdoar é repetir o gesto do Pai Celeste. Perdoar é fechar a porta do coração para o ressentimento, para as doenças mentais. Perdoar é abrir mão voluntariamente, não é porque eu quero, porque eu lhe obrigo, não é voluntariamente entre você e Deus. Perdoar é dar o amor quando não há motivo para você amar, quando há motivo para você odiar, mas você o perdoa. Louvado seja Deus. Perdoar é desativar o sistema da violência dentro de você. Quando você começa a perdoar, ele é desativado. Eles procuram confusão com você, eles inventam coisas, eles fazem tudo, eles falam mal, dizem o que você não disse, mas você o perdoa, aí você desativou, né? Você desativou a fúria, desativou a violência, aí você jamais vai pensar em retribuir o mal com o mal. Mas eu quero aqui terminar, que o vídeo já está ficando longo, mas passos no processo do perdão. A força do perdão eu lhe mostrei o que ele faz, mas há passos a seguir nesse processo do perdão. Primeiro, não se esqueça de que você foi perdoado. Dai de graça o que de graça você recebeu de Deus. Mateus 6,12. Dai de graça o que recebeu de graça. Muitas pessoas vivem falando nos assuntos de A, de B, de financeiramente, e nem consegue entender isso aqui. Quando ele está dizendo para você dar de graça o que você recebeu de graça, ele está falando que você foi perdoado e você não pagou nada para isso. Então perdoe o outro também. Ele contou aquela história dos dois servos, que ele perdoou um e o outro que devia muito menos, ele não perdoou. Ele foi e jogou ele no castigo.
Então, o segundo passo, sacrifique seu direito em oração. A Bíblia compara o perdão à desobrigação de uma dívida legal. E é na oração que você consegue. É na oração que você consegue. Primeiro passo, não esqueça que você foi perdoado de graça. Segundo, sacrifique seus direitos em oração. Quando você sacrifica, você está dizendo assim, Senhor, eu sei que ele não merece. Eu sei que ela não merece, mas me ajuda, me ensina a perdoar. Eu quero perdoar, me ajuda. Ele vai ajudar você. Aí você não vai apagar aquilo da sua mente. Você sempre vai lembrar daquilo, mas não com rancor. Quantas pessoas estão aí amarguradas, apodrecendo os ossos, por falta de perdão, querendo vingança. Quantas pessoas estão doentes hoje, psiquiatra, ou seja, por causa desse mundão aí, parece que tudo o contrário, parece que o certo está errado, o errado está certo, mas só parece, não é não. O certo sempre é certo, o errado sempre é errado. Então não desista. Mas eu vou terminar aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, conte à pessoa qual foi o seu erro. Confessar é um dos passos do verdadeiro arrependimento. Está lá em Provérbios 28, 13. Quarto, faça com que as palavras sejam seguidas de ações. Sabe o que é seguida de ações? É que as palavras sejam verdadeiras. A pessoa diz assim, eu perdoo, mas não quero mais nem saber que ela existe. Risquei do meu caderno. Que perdão é esse? Perdoar, perdoou. Você perdoou o crime, não deve nada. Mas ninguém está dizendo que você vai ter que andar encangado. Não. Você perdoou, mas perdoar porque saiu, tirou o ressentimento de dentro de você. Mas se perdoar só da boca mesmo, dizer eu perdoei. Eu tenho que perdoar mesmo. Tem pessoas que você diz, você me perdoa por isso? Por favor, me perdoe. A pessoa vai e diz, tá aí um dia desse eu fui pedir perdão a uma pessoa, que aquela pessoa merecia, era que usasse todo o poder público para botar ela na cadeia. Era, para botar, pelo que ela fez, mas não, eu é quem fui me reconciliar. Eu é quem fui pedir perdão, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito, que você não tenha gostado. Culto de Santa Ceia aqui, eu peço perdão. Me perdoe por ser esse homem chato, seja, às vezes me incomodo, porque me incomodo com a ovelha, tenho medo dela ser destruída. Eu me preocupo com o ser humano, seja ele daqui da igreja, ou seja de outro, seja ele que vive onde viver. Eu me preocupo com os bêbados. Eu não quero ver ninguém no mal. Eu vejo um bêbado cair daquele, eu tenho pena dele, eu ajudo, eu tiro ele, eu levo ele para algum lugar, eu ajudo ele. Então, se a graça de Deus estiver em mim e você, se você perdoou o transgressor, você faz isso. Mas se você não perdoar, você quer ser o justiceiro, você quer que ele morra. Você quer que ele pague pelo erro que ele fez, entendeu? Graça é favor não merecido. Quinto, decida lançar o que ocorreu no mar do esquecimento. Quando perdoamos, decidimos não permitir mais que aquilo aconteça, ou seja, que aquilo que aconteceu ocupe espaço em nossa mente. Está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Então, se depois que eu perdoei, você perdoou, aquilo eu não deixo mais ocupar minha mente, não. Eu jogo para lá. Ah, pastor, mas eu não vou mais lembrar daquilo. Não, vai ter hora que você vai lembrar, mas você não tem mais ressentimento, você não tem mais raiva, rancor, não tem mais desejo, porque o que mais acaba, quem não perdoa, é que ele vive torcendo que o outro se dê mal, que o outro venha pagar por aquele crime. E o outro vai vivendo e ele vai adoecendo, entendeu? Porque quem praticou foi o outro, ele que foi o transgressor. Aí ele vai viver e você vai ficar morrendo. Então você solte quem tiver dentro de você, você perdoe, que você vai ter vida.
Você vai ter vida. Enquanto você não fizer isso, você não tem vida. Eu conheço pessoas que acabaram a vida dela, tá com coisa que aconteceu há 20 anos e ela nunca conseguiu perdoar. Hoje não tem vida, uma pessoa acabada, mas o assunto dela é aquele, ela não consegue. E Jesus morreu para perdoar você, pagou o seu preço, a cédula que estava contra você não tem mais, para você fazer o mesmo. Aí você entendeu? Você está pregando, alguém se levanta contra, para ver se lhe cala, ver se causa ressentimento em você, se causa ódio. Quando eu estou pregando que as pessoas revidam o contrário pela palavra de Deus, eu faço orar e pedir a Deus, porque tem 4 classes. Tem o tolo, tem o besta, tem o sabido e o sábio. O tolo, ele pensa que as coisas só acontecem com os outros, não com ele, com a família dos outros, não com a dele. Tem o tolo que acha, ou seja, que você vive tentando ensinar ele, esse é o besta. Ele tem a oportunidade de aprender, mas ele não quer. O sabido, ele não sabia, mas quando ele aprende, ele vira um instrumento só para bater nos outros, porque ele aprendeu. Mas o sábio, ele aprende vendo os outros apanhar. Ele não precisa apanhar para ele aprender, de maneira alguma. Ele aprende vendo os outros apanhar. Então, o tolo é o que acha que só acontece com os outros, nunca com ele nem com a família dos outros. Você conhece, eu disse um dia isso numa coisa de medicina lá no Maranhão. Eu levei um paciente lá, eles não atenderam, foi uma luta medonha. Eu passei quase o dia lá, mas o Espírito Santo me deu uma palavra, eu fui disso para aquele homem, eu digo, doutor, sabe qual é o erro do médico? É ele achar que nunca ele é um paciente. Só sabe qual é o erro do motorista? Ele achar que nunca ele é pedestre. Eu digo, a terceira eu passo aqui um dia, mas eu vou dizer logo, ele achar que as coisas só acontecem com os outros. Um médico, hoje ele trata uma pessoa mal, amanhã ele está numa maca lá precisando de outro médico, porque é assim, é desse jeito. Eu sou motorista profissional, mas eu tive o maior cuidado para a honra e glória do Senhor, nunca houve problema e Deus vai me abençoar então o resto da vida com isso. Mas eu respeito o pedestre, não é porque eu vou andar dentro de um carro que eu vou andar querendo pisar todo mundo, não. Que é para quando eu andar de pé, Deus ter misericórdia da minha vida. Você consegue entender isso? Então perdoe o seu transgressor, que você vai prosperar, que você vai ter vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus você vai ter vida. Compartilhe esse vídeo e me ajude no nome do Senhor Jesus.